Nesta aula nós vamos ver como criar novas ferramentas. Então aqui tem um exemplo, né? Vocês estão vendo que tem um novo ícone indicado aqui? Ao clicar sobre ele, aparece uma informação, né? O ícone chamado triângulo, né? Ao clicar sobre ele aparece aqui, clique em um ponto e indique uma área. Vou clicar aqui num determinado ponto e indicar uma determinada área, por exemplo, 6. O que a gente obteve aqui, ó? Deixa eu abrir a janela de álgebra para a gente ver. A gente obteve um triângulo de área 6 fixado nesse ponto A. Clicar de novo aqui na ferramenta triângulo, clicar num outro ponto qualquer. Eu vou digitar uma outra área, área 3, por exemplo. A gente tem aqui um segundo triângulo T2, aqui, né, fixado no ponto, ancorado aqui no ponto B, né, cuja área desse triângulo T2 é 3. E se eu digitar aqui também na entrada, né, por exemplo, vou primeiro criar um ponto aqui, um ponto C, e digitar aqui na entrada, né, triângulo, abre parênteses, digitar C,8, a gente tem aqui um triângulo ancorado no ponto C, cuja área é 8. Então a gente vai ver como criar novas ferramentas, como essa daqui, e como vincular essas ferramentas na sua instalação padrão do GeoGebra. Vamos lá. Com uma nova instância do GeoGebra aberta, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro aqui ocultar os eixos e ocultar a malha. E depois disso, a gente vai construir alguns elementos aqui. Na entrada, a gente vai construir primeiro um elemento, que vai ser um número A, que vai ser da nossa área, vai ser o valor para a nossa área. Vou colocar a princípio aqui A igual a 0, certo? Então, A igual a 0. Na entrada também, eu vou digitar um L, que vai ser o comprimento do lado do triângulo, que a gente vai determinar, que ele vai ser igual a 0 também aqui, inicialmente, certo? Para facilitar a gente construir essa ferramenta, eu vou fazer o seguinte, clicando aqui nessa parte das ferramentas, vou construir um campo de entrada. Né? Eu vou vincular a esse campo de entrada o valor de A, janela de visualização, e colocar aqui, área, certo? Só para ficar vinculado aqui o valor do A, já que o A é a nossa área, né? Cliquei, ok. Vou trazer para cá, né? Ele vai ficar aqui vinculado como sendo o valor na nossa área. Agora a gente pode alterar aqui o valor do A, clicando diretamente aqui nesse campo de entrada e determinando um valor, né? Ok. Agora, como que a gente vai fazer para poder começar a construção do nosso triângulo? A gente vai, primeiro de tudo, construir um ponto. A gente vai construir um ponto e esse ponto que vai servir de referência para a gente. Esse é aquele ponto que vai ficar ancorado o triângulo quando ele for construído com a nova ferramenta, certo? Agora sim, né? Agora como é que a gente vai fazer para poder vincular a esse ponto aqui? Quando eu clicar num determinado ponto, né, vamos dizer assim, com a ferramenta, e ele construir diretamente um triângulo. Aquele triângulo é sempre um triângulo equilátero. Como que a gente faz para poder calcular a área de um triângulo equilátero? Há uma fórmula que vincula diretamente a área de um triângulo equilátero à medida do seu lado, né? Está aqui, né? A área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se a gente isolar o A, aliás, se a gente isolar o L do lado da igualdade, a gente vai ter o quê? Que L é igual a raiz quadrada de 4, raiz de 3, multiplicado pela área, dividido por 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar que L, a gente vai redefinir o valor do L como sendo este valor aqui, né? O L vai ser quem? 4 raiz, vai ser raiz quadrada de 4 raiz de 3, multiplicado pelo valor da área, dividido por 3. Então, vamos lá, então. Na entrada, eu vou digitar L igual. Estou redefinindo o valor do L, certo? Esse L vai ser igual a quanto? SQRT que é raiz quadrada, né? Vou abrir dois parênteses aqui. 4 SQRT de 3. Isso tudo aqui multiplicado pelo valor de A. Isso tudo dividido por 3. Veja, então, aqui, né? Tá, SQR3, abre parênteses, né? Abre mais um parênteses, vai ser 4 vezes SQR3 vezes A, todo mundo dividido por 3. Agora eu vou apertar Enter. Vejam, agora o valor do L foi redefinido. De modo que se eu alterar o valor do A, vou colocar A igual a 5 aqui, por exemplo, né? Eu tenho que o meu L, ele também tem o seu valor alterado. Vou ocultar esses textos aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Né? A gente vai poder construir agora, a gente vai poder obter agora um novo ponto
que vai ficar a uma determinada distância desse ponto B aqui. Mas qual distância vai ser essa? Vai ser a distância justamente do lado do triângulo, certo? Como que a gente vai fazer isso, né? Clicando aqui na entrada, eu vou digitar aqui um ponto C, e esse ponto C vai ser igual a quem? Ele vai ter o x do ponto B, mais, vai ser acrescido, né? Acrescentado ao valor desse x aqui do ponto B, um valor L. E o y desse ponto vai ser igual ao y do ponto B. E vou apertar Enter. Então vejam aqui, né? Ó, conforme eu movimento meu ponto B, o meu ponto C vai estar vinculado à medida do ponto B, né? Alterando aqui, por exemplo, o valor da área para 6, ele alterou também a distância do ponto C em relação ao ponto B. Alterando para 2, por exemplo, ó, também alterou aqui. O que a gente vai fazer agora? Simplesmente construir um polígono com a ferramenta polígono regular, clicando nos pontos B e C, e eu vou querer que meu polígono tenha 3 vértices, né? Porque eu tenho um triângulo aqui. Ok. O que eu tenho agora? Eu tenho um triângulo com a área do triângulo está quanto aqui, ó? A área do triângulo está igual a 2. Vou mudar aqui a área que eu quero. Vou colocar a área 6. O que aconteceu? Obtive um triângulo de área 6. Mas ok, né? A gente obteve isso. Como que vai tornar isso uma nova ferramenta? A gente vai clicar sobre o objeto que a gente quer que seja gerado com a nova ferramenta, acessar aqui o menu Ferramentas e criar uma nova ferramenta. Ok. Por que eu cliquei sobre o polígono, né? Porque quando eu cliquei sobre o objeto que eu quero, ele já vai aparecer essa primeira janela com o objeto designado aqui, né? Com o objeto final indicado aqui inicialmente. Vou fechar essa janela e fazer sem clicar. Então, ó, sem estar com objeto algum selecionado. Vou clicar aqui na ferramenta e com criar nova ferramenta. Veja que não tem nenhum objeto vinculado aqui, né? Dá pra gente vincular, vindo nessa aba, clicar em polígono 1 aqui, né? Que é o objeto que eu quero que seja vinculado a essa nova ferramenta. Aí eu vou próximo, ele vai aqui indicar o quê? Ele vai indicar o quê pra gente aqui? Número A e o ponto B. O número A é o quê, pessoal? O número A é a área, né? E o ponto B é um ponto qualquer que eu vou criar quando eu clicar na janela de visualização. Mas bem, eu vou querer alterar a ordem disso, né? Eu vou querer primeiro que ele clique num ponto e depois indique o valor para a área, né? Então vou clicar na seta só para alterar a ordem. Se tivesse algum elemento aqui, por exemplo, eu vou colocar um elemento a mais só para a gente poder apagar aqui, ó. Vou colocar número L aqui, né? Ah, tá errado isso daqui, né? Se eu não quisesse ele aqui mais, bastava eu clicar aqui nesse X, ele seria removido, né? Então eu tenho aqui, a ordem vai ficar, clicar num dado ponto B, depois indicar um valor A, que vai ser a nossa área. Próximo, o que eu tenho aqui? O nome da ferramenta vai ser triângulo. Ok. Ajuda da ferramenta. O que vai ser a ajuda dessa ferramenta? Clique em um ponto e indique um valor para a área. Ok. Clique em um ponto e indique um valor para a área. Essa aqui vai ser a ajuda exibida junto da ferramenta. Eu tenho aqui, né, exibir na barra de ferramentas, vou deixar marcado e vou apertar em concluir. Nova ferramenta criada com sucesso, vou apertar OK. Agora vejam, a gente tem aqui, ó, que está indicado um novo ícone lá da nova ferramenta, né? Ó. Vamos testar ela. Utilizando aqui, clicando aqui com o mouse sobre ela, o que vai aparecer escrito aqui? Clique em um ponto e indique um valor para a área. Vou clicar num determinado ponto aqui, ele criou um novo ponto E, e o número que eu quero, qual o número que é esse? A área do triângulo, né? A área que eu quero que o triângulo tenha. Quero que o triângulo tenha, por exemplo, 3,5 de área. Pronto, né? Foi criado o triângulo T1, indicado aqui na janela de álgebra T1, né? Com a área de 3,5, né? Que é a área que eu indiquei. E ele está ancorado sobre o valor, né, sobre o ponto, aliás, o ponto E. Está ancorado sobre o ponto E, de modo que para onde eu puxar o ponto E, o triângulo também vai ser puxado, né? Vamos fazer um outro teste aqui. O ponto F foi criado, né, com a ferramenta, e a área igual a 5. Fez o mesmo procedimento, né? Agora a gente pode, inclusive, dar comandos com essa nova ferramenta, né? A nova ferramenta, ela está indicada como triângulo, né? Então, toda vez que eu quiser utilizá-la como um comando, eu posso utilizar na entrada o comando triângulo. Então, por exemplo, tem o ponto, vou utilizar um dos pontos já criados aqui, né? Na entrada eu digito triângulo, e eu quero que esse triângulo seja vinculado ao ponto C, por exemplo, ó, e ele tenha a área 1. E já deu uma visualização prévia do objeto que vai ser construído, apertei Enter, pronto, né? Agora ele está aqui vinculado ao ponto C, de modo que quando movimenta o ponto B, ele vai movimentar o ponto C, que está vinculado ao ponto B, né? E vai movimentar o triângulo T3 ali no caso, né? E daria para a gente, inclusive, fazer outros comandos como sequência, o que fosse, utilizando este comando que foi criado. Depois de criada a nova ferramenta,
a gente pode fazer o quê? A gente pode simplesmente selecionar tudo, selecionei tudo apertando Ctrl A, e eu vou apertar um Delete. Bom, todos os objetos que haviam sido construídos foram deletados. Agora eu posso utilizar essa nova ferramenta tranquilamente, né, sem problema. A tela aqui tá mais limpa. Como é que a gente pode determinar que essa ferramenta fique no nosso campo, na nossa caixa de ferramentas aqui em cima, né? De modo que quando eu abrir uma nova instância do GeoGebra, a ferramenta esteja aparecendo ali. Basta fazer o seguinte, com a ferramenta já criada, eu vou clicar em Opções, vou clicar em Gravar Configurações. Quando eu faço isso, fica gravado essa instância do GeoGebra, né? Ela fica com as configurações gravadas. De modo que quando eu fechar e abrir o GeoGebra novamente, vai abrir com a ferramenta já instalada ali na minha caixa de ferramentas. Digamos agora que a gente tenha aberto uma construção como essa e que a gente queira verificar como que foi construída essa nova ferramenta. A gente observa aqui que tem uma instrução e tudo, mas a gente sabe como utilizar a nova ferramenta, né, aqui, mas a gente quer determinar como essa ferramenta foi feita. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Clicar aqui em Ferramentas, Gerenciar Ferramentas. Ok. Aqui em Gerenciar Ferramentas eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção, por exemplo, de apagar, que se eu clicar nela, a ferramenta vai ser excluída da minha caixa de ferramentas ali, a minha barra de ferramentas, né? E eu tenho a opção de abrir. Clicando em abrir, eu tenho aqui a construção que gerou a ferramenta que foi criada, né? Então eu tenho aqui a construção já aqui, né, com a ferramenta que foi criada. Tudo bem? Então daria para a gente fazer uma avaliação aqui com todos aqueles recursos que o Willy indicou para a gente, né? Sobre, a gente poderia alterar os valores aqui, colocar, por exemplo, na ordem como foi feita a construção. A gente poderia, por exemplo, mandar exibir o protocolo de construção para poder verificar as etapas que foi construída, né? De modo a poder compreender como essa ferramenta foi construída. Tudo bem? Vou fechar aqui, né? Bem, então é isso, pessoal. Aqui a gente aprendeu como construir uma ferramenta específica que vai determinar a criação de triângulos equiláteros com uma dada medida. E o que fica de desafio para a gente, né? Como construir uma ferramenta em que, clicando num determinado ponto, eu possa obter um polígono regular de N lados. Ou seja, né, aqui a gente está obtendo apenas triângulos, né? Clico num determinado ponto, ele indica a área e a gente obtém um triângulo. Mas como obter polígonos com N lados com uma determinada área, né? Então, clico na janela de visualização, indico o número de lados que eu quero que esse polígono tenha e indico o valor da área que eu quero que tenha esse polígono com essa quantidade de lados. Isso aqui fica de desafio para a gente fazer. Um abraço e até mais.